hoje escolhido foi o Maio Amarelo, a educação para o trânsito, como estamos vivenciando as questões do trânsito, a segurança e a educação para o trânsito em nossa cidade. Para isso, convidamos pessoas que estão inseridas no meio de segurança pública, no meio da educação para o trânsito, inseridos na nossa Guarda Municipal de Trânsito e pessoas profissionais na área da engenharia que estão também auxiliando para termos uma mobilidade urbana mais harmoniosa, tranquila e respeitosa com o pedestre e com as pessoas que estão também na mobilidade, né? Dirigindo seus veículos, ciclomotores, bicicletas, e que trazem aí algumas, por vezes, dificuldades. Então, queremos ouvir nesse espaço democrático cada contribuição e a sociedade que está nos acompanhando no canal Câmara, na rede TV Câmara, no YouTube, no Facebook, e no aplicativo do canal Câmara. Sejam todos bem-vindos, estamos aí com o Emerson Drebes, a Eliara Porto, a Raquel Rubio, o secretário de Segurança do município, João Darcy Gonçalves da Rosa, o nosso vereador Wilson Pedro Liu, e desejamos que tenhamos uma tarde de muita construção e conhecimento. Eu solicito inicialmente para o Emerson Drebes fazer a sua apresentação, Drebes, e nos coloca, por favor, todos os convidados assim nessa sequência, por que do Maio Amarelo e a sua inserção na segurança de trânsito ou educação para o trânsito. Como você vê a situação, como está a tua realidade nessa inserção para contribuição no Maio Amarelo? Boa tarde a todos os ouvintes. Primeiramente, quero agradecer, né, o convite para nós podermos participar. É um canal aberto à comunidade, onde que pode ser debatido assuntos tão relevantes, né? E o trânsito é um. Então, meu nome é Emerson Drebes, vai fazer 17 anos que eu estou como servidor público da Prefeitura, agente de trânsito, e aproximadamente 15 anos que estou no Núcleo de Educação para o Trânsito. O Maio Amarelo é um movimento internacional, um movimento mundial que quem idealizou foi a ONU. Por que ela idealizou o Maio Amarelo? Porque a ONU lançou a década de ações de segurança no trânsito em 2011 a 2020. Terminou ano passado, agora foi lançado a segunda década de 2021 a 2030. E então, ela lançou a década no mês de maio, no dia 11 de maio de 2011. Então, ela escolheu o mês de maio para chamar a atenção dos perigos no trânsito, e assim foi criado o Maio Amarelo. O Maio Amarelo foi criado em 2014, este ano nós estamos na 8ª edição, e é uma campanha que não quer somente os órgãos de fiscalizadores, os órgãos que fazem trabalhos de educação para o trânsito, mas que é a comunidade em geral, ao todo, que seja engajada e venha nessa campanha. E eu acredito que todas as campanhas educativas têm, sim, muita importância, e a Maio Amarelo também tem uma importância significativa. Por exemplo, o ano do lançamento, 2014, Maio Amarelo, nós tivemos aqui dentro do perímetro urbano 29 pessoas perderam a vida, 29 famílias ficaram enlutadas. Ano passado, no ano de 2020, foram 7 pessoas que perderam a vida dentro do perímetro urbano, ou seja, teve uma redução significativa, de 29 para 7. Sendo que nesse período, a frota de Passo Fundo aumentou mais de 20 mil veículos, a população aumentou, o número de pessoas habilitadas em Passo Fundo aumentou, assim como o número de pessoas que vêm procurar a nossa cidade, que é um polo de prestação de serviço, saúde e educação. Então, todas as campanhas de educação aliado à engenharia, aliado à fiscalização, com certeza dão frutos e com certeza contribuem para nós termos um trânsito melhor e mais seguro para todos. Agora, minha parte seria isso, agora eu deixo a palavra para os próximos convidados. Eu convido a Eliara para se apresentar. Então, obrigada, pessoal, pela oportunidade de estar aqui hoje conversando com a população de Passo Fundo, inclusive de outras cidades, né, já que a gente está aqui num espaço tão amplo, né, que é as nossas redes.
né, parabenizo aí o Drebs, pela Raquel, né, secretário, todo mundo que está aqui envolvido nessa campanha. Para quem não me conhece, então, eu me chamo Eliara, sou professora do curso de Engenharia Civil da Universidade de Passo Fundo. Nesse curso, eu ministro disciplinas da área de trânsito, então, engenharia de tráfego, transportes, projetos e rodovias, né? E dentro dessa temática, a gente tem que ensinar os futuros engenheiros civis, né, quais são as medidas que a engenharia pode promover para a redução de acidentes. Então, além das campanhas de educação, além da fiscalização, existem também elementos de engenharia de segurança viária que podem ser implementados dentro das rodovias para que o trânsito seja mais seguro como um todo. Então, profissionalmente, né, essa é a função no curso, né? Só que, além disso, eu participo também do Fórum de Mobilidade e Educação de Passo Fundo, onde, inclusive, meus queridos colegas aí, o Drebs e a Raquel, também participam, né? Onde a gente, nesse fórum, discute, traz debates, promove ações, né, na cidade inteira. Então, muito como um carro-chefe, a própria Secretaria de Segurança e o Núcleo de Educação do Trânsito é o grande chefe desse fórum, né, nos provocando a ir nos colégios, fazer ação com as crianças e demais ações, não só no mês de maio, mas também na Semana Nacional do Trânsito. E, além disso, eu coordeno um grupo de pesquisa, né, e extensão de mobilidade da UPF, né, onde a gente já promoveu atividades do Dia Mundial Sem Carro, tanto na UPF quanto no Parque da Gávea, né, também, mais uma vez, com a colaboração de todas as entidades que fazem parte do Fórum de Mobilidade e Educação de Passo Fundo. E eu acredito que a educação, né, ela é a grande forma da gente poder evoluir como ser humano como um todo. E não diferente disso, é no trânsito também. Então, por que, além de ser engenheira, então, colocar projetos em prática, por que eu não fico somente com essa parte técnica e gosto de me envolver com as ações de educação? Porque a educação que de verdade é transformadora. E a campanha do Maio Amarelo, ela tem essa missão, né, de fazer com que as pessoas tenham um pouco mais de reflexão sobre como que é o seu comportamento no trânsito, porque nós temos grande capacidade de mudar essas estatísticas. Eu gostaria muito de poder ver o Drebs ou a Raquel aqui dizendo que a gente chegou no valor de número 0, né, porque cada vida importa. Então, essa é a grande missão do Maio Amarelo, então um movimento muito bonito, né, de fortalecer, resgatar aspectos de educação. Afinal, todo mundo que dirige teve um treinamento, né, então deveria se comportar bem no trânsito mesmo sem a fiscalização estar ali, né. Então, gostaria de deixar inicialmente essa mensagem, né, que a educação é que ela tem esse poder de transformar. Então, agradeço mais uma vez o convite por estar aqui e passo a palavra para os colegas. Obrigada, Eliara. Muito, muito boa a sua colocação da questão da educação. Eu sempre difundo isso, que a educação move, né, a sociedade. E é essa nossa linha de pensamento, né, enquanto Câmara de Vereadores. Eu peço a apresentação da Raquel neste momento. Boa tarde a todos os presentes. Muito obrigada, vereadora Janaína, pelo convite de estarmos aqui mais uma vez fazendo dessa Casa do Povo, né, um espaço de debate sobre as questões do trânsito e da mobilidade urbana. Bom, meu nome é Raquel Rubio, trabalho já há alguns anos no setor de educação para o trânsito, sou agente de trânsito, primeiramente, na cidade de Passo Fundo, também tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação na área, porque, como diz uma amiga minha, né, eu fui beliscada por uma mosquinha chamada por educação para o trânsito. Então, a gente trabalha já há alguns anos nessa questão de educação e mobilidade urbana. Também faço parte do Fórum de Mobilidade Urbana e Educação. Hoje,
nós atualmente estou como chefe do Núcleo de Educação na Secretaria de Segurança Pública. E a educação, né, eu acredito que, como diz o Mandela, é a arma para mudar o mundo. E principalmente nas questões de mobilidade urbana e educação, né, a gente tem que pensar que um dos pilares da segurança no trânsito, dentro da engenharia, da fiscalização, do planejamento, do embasamento legal, é a questão da educação. E a educação ela tem que ser vista, né, não só do ponto de vista do Maio Amarelo, mas de todos os meses do ano. E por isso nós temos aqui em Passo Fundo campanhas permanentes, campanhas que vão de janeiro a dezembro, sempre trazendo as reflexões. É claro que no mês de maio, né, devido ao Maio Amarelo, nós estamos sempre reforçando esses pensamentos, dessas atividades, mas durante todo o ano nós temos atividades voltadas para a educação, porque a ideia é levar informação, é levar orientação, é através de estudos estatísticos que identificam, né, os principais fatores de risco da nossa cidade. Então, a gente tenta, primeiramente, entender o problema do trânsito, para depois, juntamente com a Secretaria de Segurança, juntamente com outras secretarias da Prefeitura e outros órgãos também de segurança do Estado, como IGP, Polícia Civil, a gente, então, pode propor ações. E por isso nós temos dentro da Secretaria, e nós participamos do projeto também, do programa Vida no Trânsito, e estuda, né, caso a caso das estatísticas, para que a gente possa, de fato, propor políticas públicas que façam, né, sejam efetivas e façam, de fato, a diferença para um trânsito mais seguro. Então, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigada, Raquel. O nosso secretário, João Darcy, secretário municipal da Segurança Pública, solicito a sua apresentação. Boa tarde, vereadora Janaína, vereador Wilson, professora Eliara, meus colegas aqui da secretaria, o Drebs e a Raquel. É uma satisfação muito grande poder participar nesse momento dessa reunião importante. Gostaria, assim, de iniciar dizendo que as ações que a secretaria realiza, a Raquel já enfatizou, elas são permanentes. A gente sempre está, todo dia, imaginando alguma coisa para fazer para a nossa comunidade, para melhorar a segurança no trânsito. A segurança no trânsito, tanto o pedestre como o condutor de um veículo, isso depende muito de diversos fatores. Aí vem a questão financeira, a questão da saúde, a questão do momento da pessoa, né? Nós temos aqui em Passo Fundo mais de 130 mil veículos. Eu não tenho o número de quantos condutores habilitados nós temos registrados aqui em Passo Fundo, mas eu acredito que é um número bem razoável também. Imaginem vocês que cada condutor, todo dia, quando levanta, ele às vezes levanta em uma situação diferente do dia normal dele, né? Por questões familiares, por questões da perda do emprego, por essa questão atual que nós vivemos hoje da pandemia, né, por não ter passado num concurso, por ter brigado com a namorada, enfim, um problema com o seu filho. Então, isso tudo reflete depois, quando ele entra dentro do seu veículo e começa a dirigir. A Raquel, quando fala, ela sempre fala que, quando ela dá a palestra, é que ela fala daquela corrida da morte, né? Que é aquela pessoa que tem uma certa idade que não consegue mais correr como deveria, e ela acha que vai atravessar a rua ou a avenida e dá aquela corridinha e acaba sendo atropelada, né? Então, e é verdade. A gente, infelizmente, assistiu agora, essa semana, um vídeo de um acidente que aconteceu aqui na Avenida Brasil, de uma pessoa já com uma idade avançada, onde ela foi atropelada. E aconteceu exatamente isso, né? Um movimento intenso na Avenida Brasil, ela achou que conseguiria atravessar a avenida e não conseguiu e foi atropelada. Então, os acidentes, professora Iliara, que eu sei que o seu objetivo é o mesmo nosso objetivo, nós gostaríamos de zerar os acidentes, mas é muito difícil de zerar. O que nós podemos garantir é que a gente pode melhorar, sempre melhorar mais, né? Através de uma interferência numa rua, numa avenida,
a colocação de um redutor de velocidade, a modificação de uma sinalização, né, a melhoria na questão estrutural, enfim, para que os usuários das ruas, das avenidas, eles tenham uma melhor condição de trafegabilidade, né? A nossa cidade é uma cidade de porte médio para grande, uma cidade grande já, que possui uma população de mais de 200 mil habitantes, mas ela tem muitas coisas ainda de cidade pequena, né? Muitos fatores assim que interferem diretamente no dia a dia, no trânsito, que já não comporta mais para a nossa estrutura da cidade, né? Isso em decorrência de que nós temos muitos condutores de trânsito, profissionais do trânsito, né, que muitas vezes não sabem utilizar o veículo que está conduzindo. Então, essa seria a minha primeira fala aqui. Depois, acho que eu vou ter a oportunidade de me manifestar novamente, mas eu antecipadamente já agradeço em poder participar e também rever aqui o nosso amigo Wilson e todos que estão participando aqui dessa live. Muito obrigada, secretário João Darcy. E agora o vereador Wilson Pedro Liu fará a sua apresentação, que dispensa apresentações, né? Uma pessoa tão querida da nossa cidade, já conhecido num segundo mandato, mas também com um trabalho que eu, como eleitora, já tinha conhecimento da sua preocupação para com o trânsito de Passo Fundo. Vereador Wilson. É com satisfação. Aí, coisas técnicas, estava dando uma interferência, mas já resolvido. Então, querida vereadora Janaína, nossa colega, presidente da CCJ, vice-presidente da casa, nossa âncora hoje, nosso querido secretário João Darcy, uma pessoa muito humilde, muito simples, mas sempre participante, atuante. Professora Eliara, gostei de ouvir, você não é só técnica, mas é também uma lutadora pela causa. Querido amigo Drebs, temos causas em comum, e especialmente essa do trânsito, já há mais tempo trabalhando junto. A Raquel dispensa comentário, né, Raquel querida, nossa amiga, nossa parceira, crescemos muito, aprendemos muito. E eu estava hoje revisitando algumas coisas e, entre outras, eu encontrei, Raquel, a tua fala na Tribuna Popular da Câmara de Vereadores, lá de 2015, na véspera, quando nós preparávamos e lançávamos a primeira conferência municipal do trânsito seguro. Dentro desta perspectiva da década, eu fui um privilegiado de estar na Câmara de Vereadores, de poder propor a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Trânsito Seguro, dialogando com a Assembleia Gaúcha, e nós implementamos esta frente, e essa frente desempenhou um papel espetacular na cidade. E aqui vai um agradecimento de novo ao nosso secretário, que na época ele poderia ter dito não, o núcleo de trânsito não vai participar, a secretaria tem já trabalho suficiente, não vai participar, mas pelo contrário, na sua simplicidade, senão o núcleo de trânsito, da educação vai participar. E aí nós conseguimos reunir PRF, APE, o núcleo de trânsito, nós conseguimos reunir os CFCs, Lions Club e tantas outras, o IGP, Câmara de Vereadores, e tantas outras entidades e pessoas da sociedade civil cumprindo exatamente aquilo que era o objetivo da década. Que as autoridades discutissem, mas a sociedade civil discutisse, e que o trânsito pudesse ser tematizado. O nosso secretário mencionava há pouco a situação pandêmica que nos desestrutura, que nos desestabiliza, e curiosamente o trânsito, ele quase, entre aspas, quase mata o que a pandemia está matando. E ele não é tematizado na mesma proporção. E eu sempre tenho dito, nós discutíamos na década, que o trânsito é uma questão de educação, é uma questão de engenharia, é uma questão de fiscalização, e eu sempre diria, é uma questão de saúde pública. As previsões eram no mundo, em 2020, nós fecharmos com 2 milhões de pessoas colhidas pelo trânsito,
Pensa o que isso significa. E se a gente multiplicar isso por 5, que é mais ou menos o número de sequelados que ficam, então veja, 5 vezes 2 são 10 milhões. Pensa o que isso significa. Pensa quantas Passo Fundo num ano só dizimadas pelo trânsito. E aí, esse ano o Maio Amarelo coloca respeito e responsabilidade, pratique isso no trânsito. E a Raquel lembra, participei com ela lá no programa Trânsito Inteligente, né? Nós dizíamos, pratique isso sempre, pratique isso todos os dias. A vereadora Janaína sabe quanto isso é importante, nós aqui. Então, penso que nós temos um leque muito grande, muito bonito para nós discutirmos, e é importante, nós lançamos de novo, a vereadora Janaína sabe, propusemos aqui na casa a reinstalação da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Trânsito Seguro. Já ela está protocolada, está em andamento, está em trâmites, mas isso são trâmites que a gente gostaria que já tivessem finalizados, mas todas elas têm um rito e nós temos que ter a paciência do rito. Mas se não vamos conseguir efetivar ela agora, até o final do Maio Amarelo, mas em setembro, quando tivermos a Semana Nacional do Trânsito, com certeza já teremos a frente implementada e ela poderá de novo ser este espaço aglutinador, onde experiências bonitas como aquela. Lembro a primeira conferência, e já estou me alongando, mas em 2015, 26 a 27 de maio, e nós estávamos com servidores municipais em greve aqui no município de Passo Fundo, e mesmo assim nós chegamos, nos momentos de pico, ter 1.500 pessoas participando. Nós tivemos numa noite, março é frio, e numa noite lá na UPF nós tivemos uma encenação, uma representação de um acidente ou de um incidente, como eu prefiro chamar, porque quando é culpa humana não é acidente, é incidente mesmo, com encarceramento, e aí todo o processo de desencarceramento, aquilo foi assim, centenas e centenas e centenas de pessoas participando e impressionadas. Isso que era encenado, mas de tão real que foi encenado, né, aquele Dreads, as pessoas se impressionaram. Então, penso que nós poderemos retomar essas atividades. Quem não lembra, todas as atividades do ProERD, né, que nós fizemos nas escolas, e porque o motorista já adulto, já de meia vida para frente, esse nós não vamos mudar muito. As pessoas, até amigos meus, dizem, uma vez, quando eu estive na Itália, os italianos me disseram, esse tu só muda ainda um pouquinho metendo a mão no bolso, senão não muda mais. Mas os novos condutores, nós podemos formar dentro de uma nova perspectiva, onde de fato o respeito e a responsabilidade sejam o primeiro elemento, e não a corrida, não o chegar primeiro, não o impressionar mais, não o fazer mais barulho, não o podar de qualquer jeito, né? Então nós precisamos, e nossas escolhas, elas vão fazer toda a diferença, e é isso que nós precisamos trabalhar. Então é uma alegria bastante grande a gente poder estar participando dessa conversa, desse debate, que as pessoas vão em outros momentos poder assistir pela TV Câmara, em outros espaços também de comunicação institucional, e vão estar podendo manifestar. E desde já, quem tiver ideias para o trânsito de Passo Fundo, passa ela para nós, envia por e-mail, por WhatsApp, por qualquer recurso, mesmo que a ideia no primeiro momento possa parecer estapafúrdia, diga a ela, escreva a ela, manda a ela. O máximo que vai acontecer, nós discutir e selecionar, bom, esta nesse momento não é possível, essa vamos pensar, essa vamos praticar já, porque às vezes quem está no dia a dia envolvido já vê o que quer, e quem olha de fora às vezes vê o que precisa ser visto. Então, é importante. É como uma redação. Às vezes, você lê um texto 10 vezes, na 11ª, você já só vê o que você quer ver. Você não vê mais nada. Uma pessoa estranha pega e olha, de cara ela vê as imperfeições, os erros. Então, podemos fazer uma grande corrente de ajuda, de interajuda, para melhorar e preservar a vida. Muito. Muito bem, obrigada, vereador Wilson. E passadas as apresentações, nós colocamos agora um questionamento já, já presente a campanha deste ano do Maio Amarelo, respeito e responsabilidade.
E a comunidade já começa a participar. Eu havia alinhado já um pré-questionamento para o nosso diálogo, mas já chegou também nesse sentido o questionamento. A campanha Perceba o Risco, Proteja a Vida, e o Felipe nos questiona: há previsão de regulamentação das motos elétricas em nossa cidade? O que ocorre, e eu falo como pedestre, a pessoa que usa a ciclovia, e de repente nós nos deparamos com circunstâncias que às vezes nos surpreendem ou nos assustam, de essas motinhos elétricas que pegam uma pequena velocidade, mas ela é uma velocidade considerável, e transitam, por vezes, nos passeios públicos, na ciclovia, no ambiente, às vezes, que está disputando espaço com o pedestre. Como é a visão de vocês que estão inseridos nesse meio de proteção e educação para o trânsito? Eu deixo a pergunta ampla para quem desejar se manifestar. E, na sequência, outro. Como fui eleita, né, para indicação, então, bom, na verdade, a gente está trabalhando, né, essa questão das motos, dos ciclos, né, ciclos motores. Saiu recentemente alguma alteração do Código de Trânsito que trata da regulamentação desses veículos, mas estamos precisando, tem uma demanda para vocês, né, da Câmara de Vereadores. Estamos precisando de uma legislação municipal desse quesito, já que é uma competência do município, né, a regulamentação desse ciclo. O que nós estamos fazendo, né, então, com esses, dado para esses equipamentos, a gente está nas nossas palestras de educação para o trânsito, estamos orientando, né, para que esses veículos respeitem, assim como a bicicleta é um veículo, esses veículos também são considerados, né, um veículo, é um veículo de propulsão, né, elétrica, é um veículo elétrico, motor elétrico, mas é um veículo e ele requer respeitar sempre a questão do trânsito, né? Inclusive, nós temos agora uma regulamentação quentíssima, aí, novíssima, que saiu do forno agora, no último dia 12 de abril, que regulamenta a questão, inclusive, até da velocidade, né? Que esses equipamentos, então, eles podem ter a velocidade para ser considerado ciclo, ele tem que ter sua capacidade máxima de atingir no máximo 50 km por hora. Então, veículos para de 50 km por hora, eles já podem ser enquadrados como motonetas, enfim, outros afins. Então, ciclo, ele precisa ter, né, ele precisa ter documentação, ele tem registrado, né, ele tem toda, inclusive agora, para vocês terem uma ideia, em 2021, foi sair uma regulamentação que regula o capacete para uso obrigatório nos ciclos, porque até então não era obrigatório. Então, por se tratar de uma legislação muito nova, né, e é nova, estou falando isso em todo o Brasil, porque a legislação de trânsito do Brasil é o Brasil inteiro, não é só de Passo Fundo. Mas, como é uma competência do município, essa legislação tem que ter, nós temos que ter uma legislação específica aqui, mas sempre seguindo, claro, a normativa. E essa normativa, uma ideia, o uso do capacete era bem sobre isso, né? Era essa questão do capacete, né, do uso obrigatório do capacete, veio agora, né, nessa reforma do Código de Trânsito que aconteceu aí, entrou em vigor o mês passado. Então, a gente requer, sim, o que nós estamos fazendo aqui enquanto Núcleo de Educação para o Trânsito, falando que é um veículo e ensinando, né, orientando todos os participam das nossas a respeitar as regras de trânsito e, principalmente, que calçada, passeio público é um espaço para a circulação de pedestres e jamais de veículos, e principalmente veículos, né, elétricos. Então, essa fica como um alerta para todos que devem, sim, respeitar a legislação de trânsito
e que tenham cuidados, porque nos locais onde é o passeio público, ele é com a mobilidade reduzida, então nós não podemos ficar circulando. Outra coisa que a gente tem assistido muito, inclusive nós já temos uma grande preocupação quanto a isso, é os ciclos, né? O pessoal que está conduzindo os ciclos circulando na contramão de direção. Isso é muito perigoso, porque alguns cruzamentos, o motorista ele olha só para o lado de circulação. E aí, se esse condutor de ciclo vem do lado contrário, que não tem fluxo de veículo, que é o caso ali da 7 de setembro, a Moron com a 7 de setembro, né? Eu já flaguei vários ciclos vindo na contramão na 7 de setembro. O condutor que vai pela Moron, vai dobrar, né, à esquerda, ele cuida só quem vem pela 7, né? Até porque tem a saída do shopping, então ele olha a saída do shopping e quem vem pela 7. E aí pode acontecer um acidente. Inclusive, a gente já teve registro de acidentes que levou a lesão na nossa cidade. Então, é bem preocupante. Com certeza, até o secretário Gonçalves pode complementar, mas nós, enquanto secretaria, né, secretário Gonçalves, temos uma grande preocupação em estar organizando o trânsito para que não aconteça um acidente. Bem, se eu puder contribuir, então, a fala da Raquel, eu vou resgatar de novo o ponto da educação, né? Nem sempre a legislação ela acompanha com a mesma velocidade as nossas mudanças de hábito, de cultura e de tecnologia, né? Existe um processo burocrático muito grande no desenvolvimento de leis, principalmente de trânsito, que estão bastante relacionados com o órgão federal. Existem muitos estudos que têm que ser necessários para poder aprovar resoluções novas no CONTRAN, por exemplo. E por que eu resgato a educação? Uma vez que a gente tem uma população com uma cultura de entender o seu papel no trânsito como parte do problema, mas também como parte da solução, né? Mesmo que não tenha uma lei que oriente como que deve ser a circulação deste veículo, né? Não significa que é a terra da mãe Joana, nossa cidade. Não significa que a cidade não tem leis. Não significa que agora, né, como eu até brinco, quando ligam o pisca-alerta, né, vou ligar o botãozinho da invisibilidade e agora eu posso fazer tudo o que eu quiser no trânsito. Então, assim, é aí que vem o ponto do porquê que a educação ela é tão importante. Por que essa campanha do Maio Amarelo resgate o respeito e a ação, né? Então, não é porque não tem ninguém me olhando que eu posso cometer uma infração, uma imprudência. Andar na contramão porque eu estou de moto e eu vou atrapalhar pouco o trânsito, né? Então, assim, se hoje tem uma população que liga constantemente na secretaria, reclamando das coisas, denunciando maus hábitos, a gente tem que se olhar para si mesmo e ver, bem, quantas vezes eu parei rapidinho nessa vaga, que é só de carga e descarga, entende? Então, assim, são vários hábitos que a gente vai endossando desde criança, quando deixa a criança no colégio e deixa em cima da faixa, obstruindo que as crianças possam fazer a travessia, entende? Então, assim, existem leis, existem regras para circulação, respeito, etc. E mesmo assim a gente identifica infrações gravíssimas, né? Que são essas pequenas ações. Então, essas pequenas ações no todo, né? Então, assim, se a gente conseguir, através dessas campanhas educativas, fazer com que a população realmente olhe para as suas ações, tudo bem demorar um pouco para ter uma lei que regulamenta essa moto elétrica, por exemplo. Porque a gente não quer ver acidentes com essa moto, né? Então, daqui a pouco até o nosso sistema de legislação ficaria até mais simples, né? As nossas penalidades, vamos supor, não precisariam existir, né? A gente precisa ter a penalidade por causa de tantas infrações que ocorrem. Então, assim, é muito mais ampla a discussão, e ainda vou além, né? O nosso brasileiro é criativo, gente. Agora é a moto elétrica, o que vai ser depois?
vai ser um skate, sei lá, flutuador lá de Volta para o Futuro, entende? Então, assim, a gente vai ter outras coisas que vão ser criadas, a gente pode entrar em outros aspectos de discussão. E o que falar sobre os meninos aí, meninas que andam de skate na cidade no domingo, né, também na contramão, também se expondo ao perigo, eles não têm lugar na ciclovia, eles não têm lugar na calçada, eles não têm lugar na rua, mas eles precisam do espaço. E aí que vem essa importante parte da arquitetura, do urbanismo, da engenharia, né, de entender o que são ruas para todos, o que são projetos de cidades eficientes, né? E aí, claro, com apoio tanto dos vereadores dessa compreensão, quanto dos gestores municipais, né, de entender que isso é importante, que isso vai refletir numa segurança como um todo. Então, a gente não adianta ter um monte de fiscal, um monte de... É complexo. Para problemas complexos não existem soluções simples. Tá? Então, vai precisar de engenharia, vai precisar de fiscalização, vai precisar de educação. Então, na verdade, a União passou a responsabilidade ao município para regulamentar essa questão. Hoje, se nós observarmos os números de acidentes que acontecem no trânsito, a participação do motociclista, ela é muito elevada. E nós estamos observando também que o ciclista está começando também a entrar na nossa estatística. E eu não tenho exatamente os números aqui, mas me parece que ainda não tivemos problemas na cidade com essas motos elétricas, esse novo modal de deslocamento. E isso não tem volta. Esse modal a tendência é aumentar, é uma questão de economicidade, né? A pessoa desloca por onde quiser e não gasta com combustível, né? Que inclusive está muito caro o nosso combustível. Agora, concordo com a Raquel, concordo com a professora Iliara, os mesmos procedimentos que nós temos que adotar no trânsito com o nosso carro, tanto a pessoa com bicicleta, com esse novo modal elétrico, ele também tem que atender. Não pode andar na contramão, ele tem que obedecer à semaforização, né? Ele não pode andar em cima da calçada. As pessoas, por não ter algo que regulamenta isso, parece que elas fazem questão, né, de andar no meio do público, né, bem no meio da calçada, ali onde tem movimento, para contrabalançar aquilo que é determinado, aquilo que é normalmente regulamentado. Como não é uma regulamentação, então eu posso. Aí eles fazem isso. Mas essa pessoa está errada, ela está equivocada. Isso é uma questão de educação. Ela está mostrando a educação que ela possui, né? E a professora Iliara tem toda a razão. Eu acho que nós temos que trabalhar muito, muito, muito a questão da educação, né? Só que quem tem esse modal são crianças, são jovens e também são pessoas adultas que já passaram por essa fase, né, de receber uma orientação, de uma educação, né? É coisa do brasileiro, como diz a professora Iliara, o brasileiro inventa, né? E o brasileiro ele aproveita também as oportunidades para fazer aquilo que não deve. Eu tenho visto muito motociclista, e aqui eu já estou abrindo o leque, né, da nossa conversa, muito motociclista que não está obedecendo a sinalização. É um meio de locomoção mais rápido, né? Ele pode entrar em certos lugares que o veículo não entra, mas ele só pode andar na via pública, aquilo que está regulamentado, aquilo que está sinalizado. E nós estamos observando o motociclista andar por cima da calçada, atravessar uma via em cima do canteiro central, coisas que não é correto, né? E aí nós vamos olhar depois o número de acidentalidade que ocorre no nosso município, e a participação do motociclista ela é muito ampla. E quando acontece um acidente com um motociclista, ele é a vítima, porque ele vai ficar sequelado, ele vai ter uma fratura quando não vai a óbito, né? Então, nós recebemos agora uma demanda de um colega de vocês, Janaína e vereador Wilson, solicitando que a gente faça uma regulamentação. Nós vamos tentar buscar algum município que já tenha feito alguma regulamentação para a gente ter uma ideia de como
podemos fazer isso e encaminhar, porque quem vai fazer isso vai ser a Câmara de Vereadores, né? Por exemplo, nós não podemos nem multar essa nova modalidade de deslocamento, esse ciclo, né? Porque ele não tem placa, né? E o Detran não exige que ele coloque a placa. Como é que nós vamos autuar alguém que não possui placa? Então fica difícil. Então a gente vai ter que ver bem como a gente vai encaminhar essa questão. Mas é interesse do município, até por uma questão de segurança. Perfeito, secretário Gonçalves. A sua observação ela foi muito assertiva. E só para trazermos no time a contribuição das pessoas, nós estamos com o nosso presidente da casa, o vereador Rafael Colucci, também prestigiando esse momento online. E ele coloca que o poder público é muito cobrado sobre a criação de leis para o trânsito. Mas o trabalho do legislador precisa contar com a adesão de toda a população. Construir um trânsito mais seguro é dever de todos. E a Aline Nidesberg, ela diz, muito importante, Eliara, cada um de nós temos que fazer a nossa parte e respeitar as regras. Eu também tenho aqui um questionamento. Como está neste momento de pandemia? O ano passado nós estivemos com toda uma diversidade de opções tecnológicas para a inserção e adaptação dos alunos nas escolas públicas e privadas. Agora, o retorno às aulas presenciais com algumas grandes dificuldades, né? Mas do ano passado para cá, ocorreu alguma possibilidade do Núcleo de Educação para o Trânsito, eu sei as ações que fazem nas escolas, ocorreu alguma possibilidade de interação com a área educacional das nossas crianças? Não houve essa possibilidade? Como vocês pensam em agir no decorrer deste ano? Já estamos quase no meio do ano letivo, né? O tempo passa rápido. E quais são as ações que vocês preveem para as nossas crianças nesse momento de pandemia? Bom, vereadora, sim, nós não paramos nossas atividades. Eu sei que ficou difícil o contato presencial, que é muito importante, mas nós continuamos com nossas atividades. Por exemplo, agora até nós estamos trabalhando em diversas escolas a temática do Maio Amarelo, até a gente levou para o fórum, né, e foi aprovado no fórum, que a gente também e as outras entidades iriam participar, mas nós estamos com vários pedidos já de diversas escolas, tanto municipais, estaduais e particulares, e nós estamos fazendo palestras através do Google Meet. Eles criam uma sala virtual, e daí nos convidam e nós entramos na sala virtual e apresentamos os assuntos. Por exemplo, agora na próxima semana nós temos agendado numa escola estadual e nós vamos falar sobre os dispositivos de segurança do veículo, da moto, porque eles são tão importantes. Então, nós temos uma apresentação que a gente é virtual, mas vamos estar dentro da sala com os alunos, professores, e vamos apresentar o porquê que é importante. Nós tivemos, por exemplo, semana passada, nós falamos com alunos do ensino fundamental. Então, no ensino fundamental, nós abordamos a parte do pedestre. Como é importante você respeitar a faixa de pedestre agora, em tempo também de pandemia, que muitas coisas eles estão preocupados tanto com o cuidado pessoal, com o distanciamento social, mas também não podem se descuidarem no trânsito para evitar acidentes. Então, nós continuamos com esses trabalhos, sim. Nós também temos ainda um material para distribuição que a gente não está entregando para os alunos, mas nós estamos deixando na escola quando nos pedem esse material, e daí lá é seguido os protocolos que têm que ser seguidos para a segurança agora devido à pandemia. Esse material é higienizado, é deixado guardado lá um período para depois ser entregue para os alunos. Muitas escolas estão também nos enviando trabalhos. Ontem nós recebemos fotos de maquetes que fizeram do trânsito, que foi uma proposta junto com uma escola. Recebemos vídeos, os quais já tem alguns disponíveis também nas páginas, nas redes sociais do Núcleo de Educação.
tanto o Facebook como o Instagram, tem nas nossas páginas de trabalhos. Estamos participando de outros eventos, mas com a educação é esse nosso trabalho. Antes da pandemia, nós tínhamos aquele trabalho presencial, com palestras, com vídeos, com o trabalho, por exemplo, da gente mirim, teatro de fantásticos pequenos. Agora, o nosso trabalho mais é virtual, mas estamos, sim, retomando esse trabalho e estamos fazendo esse trabalho que é muito importante. E os professores até nos chamaram, né, nos procuraram, dizendo que é muito importante para os alunos estarem lembrando, porque questão de educação no trânsito se aprende desde pequenininho. A gente sempre cita o exemplo do tabagismo e também da educação ambiental, porque hoje tem uma outra consciência sobre esses assuntos, porque começou lá na escola, inserir nos alunos desde pequeno esse tema, e o trânsito não é diferente. Então, a gente também continua esse trabalho. Agora, vou deixar para a Raquel complementar também um pouco esse assunto. Bom, na verdade, vereadora, é importante, a gente não se encontrou presencialmente ainda, né? Espero que vamos ter nesses 4 anos aí a oportunidade para isso, principalmente com a frente parlamentar em defesa do trânsito seguro, que é o nosso sonho, resgatar esse processo que já iniciou há anos atrás, a gente pode continuar, então. Mas nós temos aqui, a Secretaria de Segurança prepara todos os anos o Plano Municipal de Educação para o Trânsito, onde, através das estatísticas que acontecem dentro do perímetro urbano e na região de estudo, que é essas perimetrais, nós estabelecemos alguns projetos, então, para ser trabalhados durante o ano, considerando essas estatísticas, principalmente a questão da idade, a questão do qual o modal, por exemplo, se é pedestre, se é ciclista, se é motociclista. Então, a gente monta um plano municipal de educação para o trânsito, e dentro desse plano tem vários projetos. O ano passado, como a gente teve a pandemia, nos pegou, né, desprevenidos, que nós achávamos que ia ser um ano normal, a gente acabou tendo que se adaptar a essa nova realidade. E esse ano, então, a gente tem todos os projetos disponibilizados de maneira online. Vocês podem acompanhar pela página da Prefeitura de Passo Fundo, assim como também o Instagram da Prefeitura de Passo Fundo. Nós estamos com uma série de vídeos com orientações, com informações. Inclusive, nós estamos com um projeto com os nossos colegas, né, os motoristas da Prefeitura, que é motorista Trânsito Seguro é você que faz. Isso, motorista Trânsito Seguro é você quem faz, onde nós estamos, então, fazendo de maneira online informações e orientando todos os nossos colegas da Prefeitura. E assim nós estamos com vários projetos sendo executados, hoje mais online, né, do que presencial, ou se for presencial, nós estamos respeitando todos os protocolos do Covid, né, até porque nós temos que dar exemplo, afinal de contas é a nossa secretaria que faz a fiscalização, e por isso nós temos que ser aí os primeiros a seguir, né, as nossas orientações. Então, o trabalho é permanente, como o secretário Gonçalves também citou no início, é um trabalho que é o ano todo, nós temos como norte a resolução 806 do CONTRAN deste ano, que trata todos os meses, nós temos um tema específico. Para vocês terem uma ideia, o tema deste ano, não do Maio Amarelo, mas do ano todo, no trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Então, esse é o tema do CONTRAN que a gente está trabalhando em todos os nossos projetos. E a gente espera uma presencial, alguma atividade, que a gente possa, de fato, apresentar todo o trabalho que o Núcleo de Educação, junto à Secretaria de Segurança, realiza em Passo Fundo, porque em anos normais nós temos mais de 20 mil atendimentos por ano, né? Tirando o ano passado, que foi um ano atípico, mas todos os anos a gente tem, então, esses atendimentos à comunidade, sempre ofertando, da melhor maneira possível, serviços de educação, e não educação só para o trânsito, mas para uma mobilidade segura, porque a nossa ideia é que Passo Fundo se torne uma cidade educadora, que esse é o nosso objetivo de sempre, e que, como a Eliara disse, que, né, nós não precisamos ter regras. Se a sociedade tiver uma educação, uma mobilidade segura, uma cidade educadora, nós não vamos precisar de regras e nem de fiscalização, porque com certeza o trânsito será bem melhor. Obrigada, Raquel Drebes, pela contribuição nesse questionamento. E nós temos um questionamento de uma pessoa que refere a
como ocorrem, e eu já solicito ao vereador Wilson para iniciar essa abordagem, o ouvinte ele coloca aqui para nós o seguinte: como que ocorre o acompanhamento das indicações e dos pedidos de providências dos vereadores? Como que é acompanhada essa atividade, a implementação, até atingir a plena implementação da solicitação, acompanhada de fotos, de registros, em que a comunidade apresenta suas necessidades e tem acompanhado que os vereadores encaminham essas solicitações. Então, vereador Wilson, solicito a sua contribuição pela sua já larga experiência. Um momentinho aqui. Então, vereadora Janaína, e quem está nos acompanhando e que vai assistir em outro momento, essa questão sempre, a professora Eliara, eu acho que colocou com muita propriedade. Os usos e costumes, eles modificam muito mais rápido do que a construção das legislações, porque a legislação ela vem ser a consolidação de práticas, de costumes, de atividades que vão se desenvolvendo e vão se tornando aceitas, e aí elas vão sendo consolidadas na forma de legislação. E esse é um desafio muito grande. Os vereadores, por exemplo, de uma casa legislativa como a nossa, num município de 200, 210 mil habitantes, o secretário Gonçalves com certeza pode dizer a quantia de sugestões, de pedidos, de providência, de indicações que vem e como atender tudo, como fazer acontecer tudo. Há sempre um problema de fluidez, há um problema de segurança e há um problema de recurso também para fazer. Então, muitas sugestões que vêm vão dar fluidez para o trânsito, mas colocam as vidas em risco. Outras dão segurança para as vidas, mas tiram a fluidez do trânsito. E nesse mundo, nesse corre-corre, as pessoas vão tendo sempre mais pressa. E nós, legisladores, também muitas vezes temos pressa. Nós fazemos a indicação e olhamos a partir de um ângulo e imaginamos, bom, esse é o ângulo correto, esse é o ângulo certo, e queremos já a implementação. Então, esse é um desafio que é grande e que a sociedade também precisa perceber e que ela pode e precisa também acompanhar, porque não basta também a sociedade chegar naquele poder que é mais próximo de si, que é o vereador, e desafiar este vereador para ele fazer uma indicação ou um pedido de providência ou um projeto de lei e fazê-lo tramitar, mas vem outro que tem um outro olhar, que olha a partir de outro ângulo e vê, bom, opa, isso não vai dar certo, isso já é ultrapassado ou é impraticável. Então, é um processo de tensão, de construção, mas precisamos sim, de fato, trabalhar e acompanhar. Nós, vereadores mesmos, nós tensionamos os secretários, que por sua vez tensionam o prefeito, que por sua vez tem que olhar no cofre, se é possível, se não é possível. Tem que se buscar as resoluções. O secretário já dizia, bom, nesse caso específico das motos elétricas, ninguém vai inventar roda, vamos ver outros que já têm, cidades maiores que já têm há mais tempo implementado, vamos ver o que eles já têm, o que nós podemos trazer, que é bom, que nós podemos melhorar para a nossa cidade, olhando a especificidade da nossa cidade. Mas este é um jogo que nós precisamos trabalhar e que, aliás, a democracia representativa ela é muito limitada e muito danada na minha avaliação, porque no momento que eu digo, bom, eu escolhi fulano de tal para me representar, ele que faça, ele que se vire. Isso acaba não sendo democracia. Nós precisamos ser mais cidadãos e nós participarmos da vida política, participarmos da vida, tornarmos orgânico o mandato que nós delegamos para alguém. Aí sim nós vamos estar vivendo a democracia e vamos estar podendo construir a cidade de forma cidadã. E aí a responsabilidade vai poder acontecer. Porque se a responsabilidade é para vir da lei, só da legislação, a professora Eliara já deixou bem claro isso. Nós podemos encher de regras e não vamos ter segurança, porque no primeiro momento que alguém sair debaixo do olho de quem controla as regras, vai estar
colocando em risco as vidas. Então, esse é um processo, na minha avaliação, sempre muito complexo, mas necessário, que todos nós podemos. E aí eu volto a insistir, já puxando a brasa para o nosso assado, vereadora, de nós trabalharmos de fato e termos de novo a frente parlamentar implantada aqui no município. Aí o trânsito vai ser permanentemente tensionado na Casa Legislativa, vai estar nos meios de comunicação também, e aí nós podemos, de fato, pelo Fórum de Mobilidade, aí ouvindo as expressões e as compreensões técnicas, como a professora Eliara diz, e aí nós podemos avançar bastante e, de fato, alcançarmos esse grande objetivo, tendo em vista que o prefeito Pedro já nos disse: eu quero que Passo Fundo entre no movimento das cidades educadoras. Isso nos causou uma alegria muito grande e temos muita esperança que a partir dali um novo horizonte se faça. Colaborando nessa questão das demandas, vereadora Janaína. Problema mesmo. Essa questão, às vezes a comunidade ela não enxerga o todo, né? Isso também, agora nessa nova função vereadora, a gente verifica que pode ajudar muito a comunidade. Mas os poderes, o legislativo, o executivo, precisam trabalhar juntos. Mas as necessidades, elas são muitas, e o orçamento, ele é estanque. E então, ocorrem essas necessidades, como bem colocado pelo vereador Wilson, de estudos e de priorizações do que é mais urgente. Todo o cenário onde se apresentam necessidades urbanas são urgentes, mas algumas são inviáveis pela própria legislação de serem aplicadas, e outras tantas demandam recursos que não é de imediata a implementação. Por isso é muito importante também a compreensão da comunidade de que algumas solicitações elas demandam estudos, projetos e futuras organizações para a implementação de inovações, como são as faixas que estão sendo muito requisitadas em Passo Fundo para o trânsito de veículos como os coletivos urbanos, né? Então, são muitas coisas que podem ser feitas em nossa cidade, mas tudo dentro de uma organização para o futuro. Aqui, eu tenho um questionamento e contribuição também do Ronaldo, no caso, ele nos coloca o site Portal do Trânsito trouxe um dado alarmante, em que cita 80 mortes diárias no trânsito durante o ano de 2020. E durante o ano de 2019 foram 31.307 mortes no trânsito no país. E o site do Observatório Nacional de Segurança Viária destaca o relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde sobre o número de mortes do trânsito e a sugestão de redução de velocidade nas vias urbanas. Eu questiono aos colegas aqui participantes, e a Eliara em especial, engenheira, se o segredo e a necessidade é de redução de velocidade nas vias de trânsito de Passo Fundo, ou se são outras questões alinhadas e aliadas ao problema por vezes. Como é a sua visão para essa questão da possibilidade ou não de redução da velocidade nas vias urbanas de Passo Fundo? Então, essa pergunta é muito interessante porque ela mexe com os nossos hábitos, né? Então, as pessoas, quando estão com o carro, têm uma tendência de querer chegar rápido em tal local e supõe-se que se eu andar em alta velocidade, eu vou chegar mais rápido onde eu desejo, tá? Em condições onde a gente tem, digamos assim, estou sozinho na cidade, na pista, na rodovia, isso é verdade, né? Mas no momento onde a gente começa a ter outras pessoas, outros veículos circulando,
a coisa muda um pouco de cara de como que funciona isso. Por quê? Porque a cidade em si, ela tem várias interferências. A cada 100, 50 metros a gente tem uma quadra, tem um acesso, tem faixa de pedestre, tem semáforo, tem alguma coisa acontecendo, tem alguém estacionando, tem alguém fazendo alguma conversão, tá? Então, o que acontece? A pessoa ela consegue colocar uma alta velocidade, às vezes, num pequeno trecho. E daí, logo a pouco, ela vai ter que frear, ela vai ter que trocar de faixa. Então, assim, ó, às vezes é difícil as pessoas entenderem que o que importa é a velocidade média do percurso, e não a velocidade máxima que ela atinge, tá? Então, por exemplo, assim, ó, eu posso atingir velocidade máxima viajando daqui para Mato Castelhano a 120 km por hora no meu carro. Mas, será que eu realmente, olhando pelo tempo, e demorar, sei lá, 2 horas, estou exagerando, né? Para chegar lá. Por quê? Por máximo que eu tenha atingido a velocidade máxima, né, 120 em 10 minutos, eu posso ter ficado atrás do caminhão o resto da viagem inteira. Entenderam? Então, assim, a velocidade média do percurso é que ela importa mais, é isso que a gente dimensiona. Então, como que funciona nas cidades? Por lei, e aí eu até brinco quando eu vou dar aula para os meus alunos, todo mundo que tem carteira de motorista já leu o Código de Trânsito, né? Então, lá está escrito, vias locais 30 km por hora. Então, em teoria, a gente deve de novo volta naquilo, né? O que tem a lei, o que a lei fala e o que a gente faz, né? Então, em teoria, todas as vias da nossa cidade que são esse comportamento local, via dentro do bairro, pessoas deveriam dar 30 km por hora. Tá? Esse é o comportamento que a legislação nos solicita. Tá? Então, dentro das áreas urbanas, quando a gente baixa essa velocidade, isso eu consigo, inclusive, mostrar para os meus alunos com simulação de tráfego, quando a gente baixa a velocidade, a máxima permitida, a velocidade média aumenta. Então, por exemplo, quando às vezes a gente está com velocidade máxima de 60 km por hora, como tem todo esse movimento, anda, para, freia, muda de faixa para poder manter aquela velocidade, eu tenho que frear, e daí naquele processo de frear, para eu voltar à velocidade anterior estabelecida, a distância que eu percorro é maior, tá? Então, todo esse movimento, quando eu vou ver, minha velocidade média é 30 km por hora. E isso os motoristas de Passo Fundo podem analisar. Olhem o tempo que vocês, né, brinquem aí utilizando o Google Maps, por exemplo, medindo a distância que você sai da sua casa até o seu trabalho, quanto tempo você leva, e tu vai ter a velocidade média. Então, você anda... E muitas vezes, olha só, gente, a gente anda, né, com uma velocidade de 60 km por hora e ganhou 1 minuto de chegar antes. 2, né? Então, assim, a 60 km por hora, se tivesse, por exemplo, várias pessoas atravessando a rua, né, poderia ser uma tragédia. A 30 km por hora a gente já pode matar uma pessoa, né? Então, essa é a importância da redução, né? O que vale mais, você chegar cedo no teu compromisso ou a vida das pessoas que você está colocando em risco? Então, assim, é muito importante que no trânsito as pessoas entendem que todas as suas atitudes envolvem uma responsabilidade. Você está se tornando responsável por aquela postura que você está assumindo. Então, se você está assumindo uma postura agressiva de andar em velocidade além da permitida, né, você está se tornando responsável por estar amendo... Porque imagina perto de um colégio, gente. Crianças já saem correndo, foge da mãe, do pai, por algum motivo qualquer, né? Então, assim, muitas variáveis que estão acontecendo no trânsito para a gente tomar uma postura tão imprudente. Então, voltando um pouco para a pergunta, né? Áreas urbanas, como inclusive grandes cidades, como Curitiba, eles implementaram a Zona 30 e tiveram o quê? O ganho na velocidade média. Porque antes, quando a velocidade era 50, eles chegavam no máximo a 25 km por hora. Ao diminuir a velocidade máxima para 30, a velocidade média aumentou para 28. Então, na prática, a gente tem a falsa sensação que está andando mais rápido com uma velocidade máxima de 60. Mas, como interessa ao conjunto, vocês não estão sozinhos na cidade,
por isso que a velocidade, essas zonas 30 funcionam mundo afora, em várias cidades do Brasil, em várias cidades. Ela funciona por causa desse efeito do pelotão. A gente não está sozinho na pista, nós estamos em conjunto. É claro que se vocês forem comparar isso à noite, quando está sozinho, tudo bem, né? Tipo, à noite realmente tu conseguiria, matematicamente falando, tá, pessoal? Colocar velocidades muito maiores e chegar muito mais rápido, tá? Mas como a gente está vivendo, a gente vive em sociedade e tem que se importar com tudo que acontece ali, né? Ele realmente é mais seguro e traz resultados. Então, desculpa me alongar, mas é que realmente é muita coisa aí que a gente vai estudando e que isso influencia. Perfeito, Eliel. Alguma contribuição a mais dos colegas aqui? Eu gostaria, vereadora, aproveitando o gancho, porque antes nós falamos sobre as demandas, né, que são encaminhadas às secretarias por parte, vem de diversas fontes, né, mas principalmente da Câmara de Vereadores, e nós observamos, assim, constatamos que o maior número de solicitações que nos chegam é justamente a questão da lombada física, né? Eu tenho buscado relacionar ali os pedidos de lombadas físicas, tanto do presidente de bairro, alguma pessoa que manda por e-mail, ou dos vereadores. Eu já tenho mais de 60 pontos relacionados só este ano. Então, é uma questão que nos preocupa bastante, né, porque a administração faz um asfalto em determinada rua e, em seguida, já vem 2, 3 pedidos de lombadas físicas. Se nós fôssemos implementar aleatoriamente uma lombada em cada quadra, como é solicitado, nós acabaríamos deixando o nosso trânsito aqui inviável, né? Aí vocês imaginam uma ambulância que tem que transportar uma pessoa que está com problema, né? Um acidente ou algo que aconteceu, né? Para conduzir rapidamente ao hospital, e ela tem que passar por uma rua onde tem diversas lombadas físicas. A nossa cidade hoje já tem um número razoável de lombadas físicas. Claro, em alguns pontos da cidade, ainda nós temos que tomar alguma providência no sentido de reduzir a velocidade, como muito bem falou a professora Iliari. Até uma placa de pare, ele já é um redutor de velocidade, né? Eu cito sempre, quando a gente conversa sobre trânsito, a Avenida Brasil. Nós tivemos um ano aqui na Avenida Brasil, que da 7 de setembro, essa 7 de setembro aqui perto do Bourbon, até o trevo da 285, nós tivemos num ano 4 acidentes com óbitos. 4. E depois que nós tomamos algumas medidas em colocar semáforos e alguns cruzamentos e diminuir a velocidade, que antes era 60, nós diminuímos para 50, que eu lembro, depois dessa mudança, nós tivemos um óbito, um acidente que aconteceu durante a noite, um horário bem tranquilo, que houve um descuido ali, envolvendo um taxista, inclusive, que houve um óbito. E não houve mais. A sensação, como a professora muito bem colocou, daquela placa de velocidade que consta ali 60 por hora, e que a pessoa acha que vai andar 60 por hora, é só a sensação, porque ela não consegue andar 60 por hora, né? Esse movimento, essa velocidade, às vezes acaba causando um problema e acaba parando o trânsito na cidade. Então, só traz problemas para nós em termos de mobilidade se nós aumentar a velocidade das nossas vias, né? A gente foi muito criticado quando nós tínhamos aqui na Avenida Brasil a velocidade regulamentada de 60 por hora. Inclusive, os semáforos, os equipamentos eletrônicos, eles mediam até 60 por hora. Quando nós baixamos para 50, houve uma chuva, né, de diversas pessoas e instituições e empresas, enfim, interessados, reclamando por que nós baixamos a nossa velocidade de 60 para 50. A resposta foi só uma, né? A resposta foi por questões de segurança ou por questões de proteger a vida das pessoas, principalmente do pedestre. Muito esclarecedoras as suas colocações, secretário. E a chave de tudo está na educação, né, na responsabilidade de cada pessoa no se conduzir. Tem uma pergunta aqui que ela é bastante... vamos ver. Em Passo Fundo, precisamos de faixas preferenciais e não exclusivas, para não trancar o fluxo.
Como vocês veem essa observação do André, que nos acompanha nos canais? Eu não entendi essa pergunta, para mim não chegou corretamente aqui. O André refere o seguinte: em Passo Fundo precisamos de faixas preferenciais e não exclusivas, para não trancar o trânsito, o fluxo. Eu vou aproveitar e mencionar a presença virtual da nossa vereadora também, Ada Munareto, que está acompanhando a nossa live aqui. Vereador Wilson. Talvez só uma primeira provocação. Não sei, o secretário Gonçalves lembra, na época tínhamos o vereador Marcos Silva, que ele bateu muito nessa questão de faixa exclusiva para ônibus, faixa preferencial, e essa é a questão que está sendo colocada. Eu confesso que não tenho uma opinião formada ainda, mas eu lembro que no plano de mobilidade que foi construído na primeira gestão do prefeito Luciano Azevedo, lá a empresa que trabalhou e que assessorou o município na época, ele sugere que a médio e longo prazo se pense em faixa preferencial e a longo prazo faixa exclusiva para ônibus. É isso que está em debate. Porém, esse é um grande processo, talvez, que se pudesse trabalhar, mas isso vai competir com a retirada de estacionamento, é uma série de questões. Então, não sei como que a municipalidade está vendo isso, secretário, talvez apenas uma opinião orientativa, e talvez a professora Eliara, como engenheira, possa também dar sua opinião, meramente opinião nesse momento, para que a gente... Mas esse é um estudo, isso já faz parte, é literatura, está no plano de mobilidade urbana, que foi construído, que foi debatido, que foi com ampla participação, teve reuniões na universidade, teve uma equipe de São Paulo, então nós não podemos perder de vista, mas precisamos retomar essas questões novamente. Então, não sei, talvez o secretário, só uma palavra como administração, está vendo? E a Eliara, gostaria de te ouvir, mesmo que breve, mas como cabeça pensante aí da engenharia, como tu vês isso, talvez possa nos ajudar. Agora entendi a questão. É sobre a questão das faixas para os nossos transportes coletivos, é isso, né? Eu particularmente, primeiro nós temos que dizer que nós temos uma licitação que está ainda em andamento, que é a questão do transporte coletivo, que não foi concluída, que eu acredito que, quando concluída, a gente vai poder fazer uma análise melhor daquilo que nós conseguimos evoluir nesse sentido. Tá? Segundo, eu particularmente entendo que nós construirmos simplesmente a faixa exclusiva para o transporte coletivo, quando se fala em faixa exclusiva, aqui se fala na Avenida Brasil, que é a principal avenida nossa, e que demanda praticamente a maioria das nossas, né, do nosso dia a dia. Eu acredito que não se resolve o problema no trânsito criando faixa exclusiva para ônibus, né? O que nós temos que ver é a possibilidade de tirar esse movimento intenso que nós temos na nossa Avenida Brasil. Tirar, que eu digo, proporcionar outras vias, né, outras vias de deslocamento, para que a gente tenha uma facilidade maior de deslocamento na Avenida Brasil. Por isso foram criados os anéis viários, que talvez ainda muitos passafundenses não estejam utilizando adequadamente os anéis viários. Nós temos hoje diversas avenidas, né, com grande movimento na cidade, mas nós temos 4 avenidas principais, né, que elencam o maior número de passagem de veículos: a Avenida Presidente Vargas, a Teixeira até quase lá, a Teixeira e Moacir da Mota Fortes, né, que é a continuidade, e a Coronel Chicuta, que num determinado espaço da Coronel Chicuta e General Neto, principalmente na área central, são as que mais demandam
passagem de veículos, né? E nós pensarmos num corredor de ônibus somente para a Avenida Brasil, nós não vamos solucionar o problema. Porque a passagem de veículos que tem na General Neto, na Coronel Chicota, em ordem decrescente pelo número de veículos que passam, né? General Neto, Coronel Chicota, depois nós pegamos a Benjamin, Fagundes, e depois Bento Gonçalves. Ela é muito grande, né? Ela é muito grande. E nós temos que dar atenção também, e aí a professora Iliara talvez já tenha discutido um projeto mais amplo, estrutural, e possa, de repente, nos dar uma contribuição nesse sentido, mas nós não podemos facilitar uma via e prejudicar 3, 4 vias que atravessam essa avenida, né? Principalmente pela questão que nós vamos ter depois de onde colocar esses veículos que estacionam na Avenida Brasil. Eu não tenho um projeto ainda, nada nesse sentido, né? Assim, pessoal, pela minha profissão, é até delicado eu dar opinião. Por quê? Porque opinião sem dados, sem quantitativos, sem valores, assim, ela pode ser mal interpretada, né? Beleza, eu acho que um corredor de ônibus é bonito, mas aí podem dizer que ele está dizendo que tem que ter um corredor de ônibus na cidade, não é isso, tá? Então, assim, eu acho que a gente tem que seguir um pouco o que está na Lei de Mobilidade Urbana, que ela fala o seguinte: o que a população de Passo Fundo quer para o trânsito? E aí é lamentável ver a baixa participação dos passofundenses nos espaços abertos que tanto a Câmara quanto a Prefeitura promove de discussão sobre isso. Porque, vejam bem, gente, se a população de Passo Fundo quer dar prioridade somente para os carros, tá? Em termos de engenharia, já vimos projetos de cidades que basicamente colocaram prédios abaixo e priorizaram os carros, tá? É isso que a população de Passo Fundo quer? Não, a população de Passo Fundo quer priorizar o transporte coletivo, quer resgatar esse transporte, né, para que ele volte a ter usuários, porque hoje a gente também tem uma queda muito grande, seja pelo medo da pandemia, seja por falta de conforto ou por causa do atraso que o ônibus tem comparado com o veículo, tá? Mas se a população de Passo Fundo tem o desejo, tá, que o ônibus seja prioridade na cidade, então esse corredor não vai ser só na Avenida Brasil. Ele vai ter que ser um projeto integrado de transporte coletivo, porque vai ter que conectar os bairros da cidade onde tem as demandas. Então, de novo, não existe problema de trânsito que se resolve de forma simples ou isolada. Não adianta eu colocar um corredor de ônibus e não modificar os semáforos. Não adianta eu colocar corredor de ônibus e não mexer nos estacionamentos, né? Então, assim, não é uma solução só. Inclusive, não adianta eu colocar corredor de ônibus e não mexer na pavimentação, na questão das lombadas, como o secretário estava comentando antes, porque a própria lombada, para quem anda de ônibus, né, sabe a emoção que é, né? Então, assim, isso influi na infraestrutura, custos. Então, assim, é muito importante esse tipo de discussão, porque a população de Passo Fundo é que tem que direcionar tanto o executivo quanto o legislativo no que vai ser planejado para o futuro, tá? Porque agora, simplesmente ficar dando pitaco e, eu acho que tem que ter tal coisa, sem ter a base de dados, o que a gente vê é que muitas cidades que implementam o corredor de transporte coletivo, o transporte coletivo tem ganhos de velocidade, e com isso passa a ser mais atrativo e passa a ser mais competitivo. Mas é isso que a população de Passo Fundo quer? É isso que a gente precisa? Sobre aspectos sustentáveis, é óbvio que andar de transporte coletivo é melhor do que andar de carro, né? Olha quantas pessoas estão dentro dos carros. Uma pessoa, né? Olha a questão de poluição por número de habitantes que o veículo envolve. Então, assim, existem várias formas a gente discutir aí o transporte coletivo, é impossível. Pense em toda a população de Passo Fundo se todos eles decidissem andar de carro. Se todas as crianças do colégio viessem de carro e não viessem de a pé ou de ônibus escolar, só de, digamos, imagina, pensa quando a gente estava lá na UPF, eu fazia meus alunos pensar isso, quantos vocês vieram de ônibus? Agora imagina se todos vocês viessem de carro. Iam estacionar onde? No telhado do prédio?
entende? A gente simplesmente não tem espaço para tudo isso. Por isso que o transporte coletivo ele é importante, né? Porque ele é democrático, só que ele tem que ser atrativo, gente. Tá? Não adianta vocês acharem que sei lá, olha os nomes pejorativos que o ônibus tem. É lamentável isso. Né? É lata de sardinha. Quem é, e ainda mais brasileiro que gosta de carro, ele se sente até mal de entrar num ônibus feio, num ônibus velho, né? Então, assim, ele tem que ser agradável. Tem que ser agradável, tem que ser confortável, tem que ser rápido. Qual é por exemplo, assim, a população de Passo Fundo prioriza o quê? A velocidade, o conforto, o chegar mais rápido. E isso tudo vem das pesquisas de investigação para esse sistema de transporte. Então, por isso que eu falei, eu não vou dar uma opinião simples, eu acho que tem que ser sim, ponto. Não, porque eu preciso saber o que a população de Passo Fundo quer. Porque eu já fiz estudos assim em outras cidades, no Paraná. O que a população do lado do Paraná, da cidade que eu fiz, queria? É uma coisa. É a mesma coisa que o Passo Fundo quer? Não. Porque lá é, sei lá, 5 mil habitantes, 10 mil, aqui é 200. Então, muda o cenário, muda as logísticas. Enfim, gente, é muito parâmetro que tem que ser analisado para tomar uma decisão séria, sem achismo, né? Que, sinceramente, eu acho que isso que mais irrita dentro do trânsito. Os agentes de trânsito devem ser... Eu entendo, eu já trabalhei com o pessoal em Santa Catarina, então eu sei como é indignante estar ali trabalhando, e sempre tem alguém que sabe mais, né? Então sempre tem alguém com uma receita para corrigir tudo. Então, assim, ele funciona, respondendo a pergunta que a pessoa fez, né? Então, corredores de ônibus funcionam. Colocar primeiro a faixa preferencial, ela é um início, tá, de um projeto maior, inclusive para ver se a população se adapta antes de colocar uma via de corredor permanente. Então, respondendo exatamente a pergunta que foi feita, ele é um processo, tá? Assim como foi, por exemplo, as ciclovias, né? As ciclovias e ciclofaixas que a gente tem na cidade. Não tinha nada. Aí o pessoal dizia, por que vão fazer ciclovia? Não tem ciclista na cidade. Não tem ciclista na cidade porque não tem ciclovia, né? Nenhum pedestre anda aqui, mas não tem calçada, não tem proteção de sombra, não tem... Entenderam, gente? Se não tem infraestrutura, ou você sai andando de carro onde não tem estrada. Entende? Então, assim, precisa criar essa infraestrutura para melhorar o sistema. Agora, o transporte coletivo, como é que tá? Não adianta eu dizer para todo mundo, andem de transporte coletivo, e eu mesmo me sinto desconfortável de andar. Então, assim, tem que ser algo que eu também sinta vontade de andar, e como o Wilson colocou, o debate é longo, eu acabo me empolgando com esse assunto, porque eu realmente gosto de sistemas de transporte. Mas é muita coisa aí que tem envolvida, tá, gente? Não são soluções simples, não vão dar resultado e vão dar dor de cabeça para tanto a pessoa que está lá no comércio, que se sente prejudicada com o estacionamento, enfim, todas as esferas vão se sentir prejudicadas se isso não for debatido de verdade e a população entender quais são as consequências de cada possibilidade de decisão. Então, qual é a consequência se colocar um corredor de ônibus? Qual é a consequência se tirar o estacionamento? Qual é a consequência de tudo? Porque, simplesmente, se não explicar isso para a população, como é que a gente vai querer que eles entendam e aceitem um projeto e realmente participem, assinem embaixo e defendam aquilo? Então, assim, as pessoas precisam entender o que está envolvido, né? Para poder participar, tomar uma decisão bacana, fazer um processo participativo como a lei de mobilidade tanto, né, solicita. Só colocar um pequeno pitaco, Eliara, muito obrigado já, eu dizia, é opinativo, porque a gente tem que ter a responsabilidade aqui, a gente não pode jogar você como alguém da área da engenharia, jogar assim para ser mal interpretado, mas é exatamente isso, e me parece que o que nós precisamos, como foi dado o start, nós temos o plano de mobilidade que foi construído, nós não podemos perder esse plano, porque isso é literatura agora, isso é um ganho, isso vai nos dar, a Raquel e o Drebs, o secretário, com certeza sabem do que eu estou falando, nós temos o problema das estatísticas, as subnotificações e tudo mais.
a partir do momento que começa a se consolidar, isso começa a virar literatura, nós começamos a sair um pouquinho do achismo e construir, e aí nós vamos conseguir, na minha humilde opinião, também envolver a comunidade devagarinho, e a pergunta é realmente essa, por isso que coloquei aí na tua fala, perfeito, Eliara, é isso, quer dizer, o que nós queremos, esse é o debate, e penso que nós podemos contribuir muito, e o nosso grupo aqui, ele poderá ser aquele que vai, de fato, ser o catalisador de muitas discussões envolvendo a sociedade e envolvendo também as instituições, como é a UOPF, como são outras instituições hoje, que podem nos ajudar a pensar bastante e trabalhar isso. E só para, vereadora Janaína, se tu me permites ainda, eu penso que duas coisas a gente precisaria também ainda trabalhar. Nós precisamos de campanhas mais fortes na linha da educação, e aí a gente precisa trabalhar permanentemente, buscar recursos, investir bem os recursos que já são das próprias multas, que já por lei uma parte tem que ser investida na educação, então como a gente trabalhar isso, e precisamos talvez nessa questão de preservação de vidas, contraditoriamente fazermos campanhas um pouco mais, que o mundo inteiro está fazendo já, que de repente choque mais, porque as pessoas parece que não tem outra forma de se conscientizar, a não ser quando ela se choca. É a mesma coisa agora a pandemia, não, é uma gripezinha. Quando bateu na família, opa, não é mais uma gripezinha, é complicada a coisa é séria. Então, no trânsito me parece a mesma coisa, só para deixar esse pitaco aí também, essa bola picando. Opa! Nós estamos com o Wagner Ferrão, ele refere aceno positivamente para o tema escolhido para a tarde de hoje em discussão. E o Luiz Fernando Pereira parabeniza pelo tema tratado, um grande abraço a cada um de nós aqui. O Kleber do Prado, ele faz um questionamento que acabou sendo abordado já nesta nossa tarde de hoje, e realmente é um tema que está chamando a atenção, as pessoas estão buscando nos vereadores uma resposta, e me parece até que já temos um projeto tramitando sobre esses veículos elétricos, que é o questionamento do Kleber de colocar a resolução do CONTRAN para valer e fazer com que se cumpra a legislação, mas que nós precisamos, aí o contraponto, né, que já abordamos, a necessidade de legislação local para tanto. E nós temos no site da Jovem Pan a publicação de uma matéria afirmando que a pandemia reduziu o número de mortes no trânsito em 2020, em comparação com outros anos, dada a redução da circulação de veículos. Mas isso é uma característica temporária, e aí refere como será depois com o tumulto e o caos que se impera novamente nas nossas vias de tráfego, né, dos veículos. Encaminhamos-nos para o final, eu deixo essa bola picando, essa pergunta do pós-pandemia, que tomara que nós possamos falar assim, logo, né? Mas que nos preocupa, eu não vejo esse pós-pandemia tão próximo. Mas como vocês que são profissionais da área da segurança do trânsito, da educação para o trânsito, enxergam esta questão, e já solicito que cada um se manifeste, e já assinando para a nossa despedida, que já fechamos 1h33. Drebes, começa? Bom, deixa que eu comece. Bom, nós também esperamos que chegue esse período, né, da pós-pandemia. Até ano passado, quando começou a pandemia, nós tínhamos a perspectiva que no final de 2020, ali, início de 2021, não teria mais, nós já teríamos um pós-pandemia, mas infelizmente não foi isso que nós vimos. Mas o que nós esperamos? Nós esperamos que o que nós podemos tirar da lição dessa pandemia? Que nós temos que nos cuidarmos em todos os sentidos. Por exemplo, hoje nós usamos máscara
máscara, álcool gel, distanciamento social, entre outros protocolos para nos cuidarmos da pandemia. No trânsito não é diferente, nós também temos que ter alguns protocolos que são diariamente tem que ser utilizados. O uso do cinto de segurança, o motociclista o uso da capacete, o pedestre atravessar na faixa e olhar para os dois lados, ou seja, são pequenas dicas, mas que são diariamente usados para quê? Para nós termos mais segurança no trânsito. Nós esperamos que em breve, ou no próximo ano, nós temos um pós-pandemia, só que nós não vamos ter um pós-acidente de trânsito. Não, o trânsito os acidentes que hoje são chamados de sinistros de trânsito, antes da pandemia existiam, e depois que passar a pandemia vão continuar existindo, infelizmente. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos nos prevenir para que eles diminuam, que não aconteçam. E nós temos que fazer algumas regrinhas. Como eu falei no início, a Passo Fundo já teve um ano que teve 29 mortes no trânsito, mas a partir daquele ano, todos os anos foi diminuindo, até chegarmos em 2019, 8 pessoas dentro do perímetro urbano, 2020, 7 pessoas, e esperamos chegar um ano que a gente vai dizer não ocorreu mortes dentro do perímetro urbano. Eu sei que pode ser utopia, mas enquanto isso não acontecer, se nós salvarmos uma vida, vai ser uma família a menos que vai chorar seu ente querido. Então, nós temos que continuar esse trabalho de educação, junto com o Fórum de Mobilidade, junto com as parcerias, que são as instituições que sempre nos apoiam, junto com o Poder Executivo e Legislativo, todos juntos, unidos para quê? Para um trânsito mais seguro para todos nós. Quero me despedir agradecendo a oportunidade hoje de estarmos aqui nesse momento tão importante, nesse espaço tão importante que a gente troca experiências e com certeza todos nós aprendemos um pouquinho, todos nós compartilhamos experiência. Então é muito bom e que mais espaços, mais oportunidades continue e tenham, porque, como foi falado anteriormente, o trânsito não é somente o Maio Amarelo, mas é todo o ano, de janeiro a dezembro, nós temos que ter cuidado. E assim como nós tivemos o cuidado antes da pandemia, assim que passarmos a pandemia, nós temos que manter os mesmos cuidados para evitarmos os sinistros de trânsito. Muito obrigado pela participação e até uma próxima oportunidade. Na sequência, Yara. Então, quero agradecer pelo espaço de discussão. O trânsito sempre dá pano para manga, né? Então, muito bacana estar aqui com os colegas do fórum, com o vereador Wilson, você, Janaína, o secretário. Bem, para a pandemia, né? Para depois da pandemia, né? Que a gente espera é que tudo seja aprendizado, né? Eu me considero uma pessoa muito otimista e dentro de tantas mazelas que têm ocorrido, de tanta coisa que a gente tem visto, eu acho que eu prefiro olhar para tudo que a gente viveu e entender isso como vamos sair mais forte, um processo de resiliência, né? O que aprendemos com isso, como podemos ser humanos melhores, né? Como evitar certas coisas. E eu acho que é isso, gente, de uma forma bem simples, né, direta. Essa é a minha expectativa para o pós-pandemia, né, que a gente consiga voltar com mais gás. Eu sei que a gente está cansado, a gente está abatido, a gente sente falta das pessoas, né? Um abraço, tudo. Os nossos cafezinhos lá no fórum, né, pessoal, da gente ter um momento, é diferente, a gente se reúne todo mês, mesmo assim é diferente, né, não estar em contato com as pessoas. Então é isso, né, que a gente possa em breve estar superando essa fase aí triste, né, um sentimento, né, as pessoas que perderam seus familiares, isso, né, tanto para a pandemia quanto no trânsito, é uma dor que a gente é imensurável, né? Então acho que é isso, gente. Eu agradeço aqui a oportunidade de estar falando com a população de Passo Fundo, né? Fico à disposição, tanto quem quiser me procurar na universidade ou nas redes sociais, fiquem bem à vontade, que é um assunto que eu tenho muito apreço, né? Eu sinto que cada um de nós pode fazer a diferença, gente. Então, assim, não preciso ser engenheiro para fazer diferença, não preciso ser agente de trânsito para fazer diferença, né? Basta a gente ter vontade
realmente ser melhores e a gente conseguir ter um trânsito mais bacana. E não só no mês de maio, né, Drebs, no ano inteiro, né? Raquel. Acho que a Raquel ficou com problema na conexão Bom, dela. eu gostaria de agradecer essa oportunidade. O meu pensamento para pós-pandemia é que nós possamos... Oi. Agora saiu? Quero agradecer, então, a oportunidade de estar aqui e quero, primeiramente, a minha ideia pós-pandemia é que nós possamos ser pessoas, né, do que o início, que nós possamos, principalmente na mobilidade, no trânsito, a gente desenvolver empatia, né, é se colocar no lugar do outro. Eu acho que essa campanha do Detran, que foi através da Disa Gonzaga, que é empatia, com certeza tem muito a ver com as questões aí da nossa educação, mas não é aquela educação que a gente aprende numa autoescola ou aprende em algum lugar. É aquela educação que o nosso pai e nossa mãe nos deu, né? Então, essa questão de cultura mesmo. Então, espero que com a pandemia possamos ter tempo de refletir, já que não estamos conseguindo estar junto com quem queremos, de refletir, de fato, a importância da nossa vida e a importância de todas as vidas. E por isso nós temos que pensar, né, em ser mais seguros e mais corretos. E como eu gosto sempre de terminar todas as minhas participações, né, com a frase que eu acho que me resume, assim, que é: todo dia é tempo de agradecer. Então, muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, Raquel. Secretário João Darcy. Bem, primeiro eu quero fazer o meu agradecimento por poder participar com vocês nessa conversa, nessa live. É um tema que eu também gosto bastante, bem interessante. Eu acho que foi uma tarde gostosa, onde eu aprendi um pouco mais. E eu acho que o ano que passou, o ano de 2020, ele foi um ano que nos trouxe muitas coisas ruins, né? A gente passou o ano todo discutindo coisas que ninguém sabe até hoje como resolver, na verdade. A verdade é essa, nós não sabemos ainda como se resolve essa questão aí desse vírus. Nós não temos ainda a certeza de que isso vai acabar este ano, a gente não sabe disso. Eu acho que a solução é a vacina, né? É todos nós nos vacinarmos, mas os médicos não sabem quanto tempo essa vacina vai durar, se nós vamos ter que fazer vacina todos os anos, se esse vírus vai, enfim, mutar e vai ter outras formas de... né? Então, é bem complicada a situação. A gente tem acompanhado dia a dia, porque a gente trabalha junto lá na vacinação, nossos agentes de trânsito trabalham todos os dias controlando o trânsito, ajudando as pessoas, enfim. E a nossa expectativa é que acabe logo essa questão da pandemia, porque eu acho que muita coisa está por fazer que nós não fizemos o ano passado e este ano também já está sendo prejudicado. A questão do trânsito, ele já voltou, assim, não na totalidade, mas ele já deu, acho que um índice bem razoável, percentual, da volta da normalidade do trânsito quando as escolas começaram a ter aulas, né? Porque a economia, enfim, os estabelecimentos durante o dia, todos eles estão liberados, então já tem esse movimento das pessoas que trabalham durante o dia e também à noite. A nossa expectativa ela é razoavelmente boa, porque o que a gente faz aqui? Nós não paramos de trabalhar. O ano passado, mesmo com a pandemia, a nossa secretaria não parou, a gente continuou fazendo a sinalização, investindo na questão do trânsito, e este ano é a mesma coisa. Então, todas aquelas demandas que nós recebemos e que nós entendemos que tem que ser executada dentro das nossas possibilidades, a gente faz isso, né? O que vai depender muito é da situação da cabeça de cada um. Eu acho que o somatório disso é que vai dar um resultado lá no final. Eu acredito que as pessoas tiveram um tempo razoável aí para refletir melhor sobre a vida, né? Que aqui é uma passagem rápida que nós temos,
né, e que a gente tem que saber aproveitar a vida da melhor forma possível. Nós temos um número infelizmente, né, de pessoas que não estão no aí, quer viver aquele momento, e se não viver aquele momento parece que não existe, tem que ser já. Então, as pessoas têm que entender essa situação, né, que nós temos que saber aguardar, esperar, ser paciente e ter o momento certo de agir. Eu acho que é isso. E o motorista nosso também, ele tem que saber agir no momento certo, né? Mas nós aqui falarmos e não transmitirmos para as pessoas, né? Eu acho que se cada um fazer a sua parte, vai ajudar. Eu agradeço mais uma vez, né? Desejo a todos aí que a gente tenha este ano e os próximos anos aqui em Passo Fundo, principalmente, né? Um trânsito bem melhor, né? Com os indicadores possíveis de alcançar, que a gente alcance, enfim, para que a gente possa lá atrás dizer, eu participei daquele trabalho e ele deu resultado. Obrigado. Muito bem, obrigada, secretário. E o vereador Wilson Liu, o último a se apresentar, a se despedir para o nosso fechamento daí, que eu vou fechar com todos, agradecendo a participação. Vereadora Janaína, secretário, Dreves, Eliara, Raquel, grande abraço, vai ser virtual. Trânsito não dá voto, mas salva muitas vidas, e é isso que nós queremos. E para o pós-pandemia, eu espero que nós possamos ter, de fato, aprendido. Triste é quando a gente passa por situações e não aprende. Mas se a gente aprende, há um propósito bonito por causa disso. Eu espero, sinceramente, que nós saiamos desse processo seres humanos mais empáticos, melhores e mais solidários. Então, tudo de bom para todos e até uma próxima oportunidade. Viva o trânsito seguro, respeito, responsabilidade, pratique isso sempre. Muito bem, vereador Wilson. O fecho desse nosso encontro, dessa live, marcando o Maio Amarelo e o Fórum de Debates, é reforçar o lema deste momento: respeito com a vida, e precisamos sim fazer com que a nossa condução, o nosso agir em sociedade faça diferença. Cada um de nós fazendo a sua parte contribui para um mundo melhor. Essa é uma vivência que eu tenho para mim. E sempre refiro às pessoas que estão próximas de mim. Nós podemos fazer a diferença. E com os nossos agires, que não sejam apenas falas, e sim que a nossa condução, a nossa ação realmente tenha coerência com o que nós acreditamos e falamos. Isso faz sim a diferença e nós podemos contribuir para um mundo melhor. Eu quero agradecer enormemente o tempo de vocês, ter possibilidade de conhecê-los pessoalmente, que não os conheço ainda, pessoalmente, o Drebes, a Raquel, a Eliara, os amigos queridos que a gente constrói na vida, o vereador Wilson e o secretário Gonçalves, que já conheço a longa data. Meu agradecimento total pela participação nessa live e contribuição. Vai ficar este momento reservado para qualquer pessoa que tenha interesse em assistir posteriormente, vai ficar salvo também nos anais da Câmara e fica como contribuição nossa para um refletir em sociedade a responsabilidade e o respeito para com o trânsito. Meu muito obrigada de coração pela contribuição de cada um de vocês. Um forte abraço e uma boa tarde para todos nós.